Hoje é dia de trazer mais filmes obscuros de terror para você assistir, para você conhecer e assistir, porque eu tenho certeza que você não conhece 80% dos filmes que eu vou indicar. Tem Diálogo Perdido, tem filme B de terror que ninguém conhece dos anos 70, tem obra super antiga, obra super recente, um pouco de tudo. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Ruby. You're not gonna ruin this for me. 7 orquídeas manchadas de sangue, a história desse serial killer que está deixando corpos femininos pelo caminho, até que uma moça sobrevive e seu namorado vai montar uma mega operação com a polícia, fingindo que a moça bateu as botas para eventualmente capturar esse ser das trevas. Eles até chegam a uma pessoa, só que os crimes simplesmente não param. Qual que é a única prova, o único item que eles vão atrás de investigar? Sempre que existe um crime, existe um assassinato, o assassino deixa um meio medalhão. Lembra quando você ia pra praia no início dos anos 2000 que você comprava aquelas bugigangas e dava pros seus amigos? A mesma coisa. É um item ali que não vale um centavo, então por isso que o assassino tá deixando essa tralha aqui, eu vou me livrar. Só que o item acaba sendo crucial para a nossa investigação. Eu sempre falo, Diálogo é assim, 100% estética, 0% história. As histórias geralmente não fazem muito sentido. Aqui é uma raríssima boa exceção. Ele não apenas é lindíssimo visualmente, mas a história é bem coerente, os personagens são bem desenvolvidos, a gente quer saber a identidade do assassino, e quando ela finalmente é revelada, a gente fala, ah, beleza, aí você me pegou, eu acredito na sua história finalmente. Eu gosto bastante desse subgênero, embora eu não seja nenhum especialista. Eu vou falar a mesma coisa que eu falo para filmes clássicos. Você assiste um diálogo, você assiste 2, 3, 4, passa um mês e forma um bloco. Você não consegue distinguir qual é qual. E essa é a forma mágica. Você adquirir o 100% em algo que você faz bem, repita até a exaustão. É o que o Diálogo fez no final dos anos 60 até anos 80, embora até hoje em dia a gente tenha diálogos sendo lançados nos Estados Unidos, Canadá, mas o auge foi nos anos 70. Belíssimo trabalho de Umberto Lenzi, super recomendado. Se você é apaixonado por diálogo e não assistiu essa pérola, corra agora. Torresi, io non la conoscevo. Quando comperai l'albergo feci tutto attraverso il notaio. Però il cognome, caspita, me lo sono ricordato. O Mistério das Duas Irmãs, a obra mais popular do vídeo de hoje, embora eu a considere um tanto quanto obscura em seu título original de Uninvited. Nós vamos voltar lá aos anos 40, lembra o Solar das Almas Perdidas, que tem como título original exatamente The Uninvited, mas não é um remake. Essa obra é um remake do filme Medo, lá de 2003, 2004, da Coreia do Sul, a história de uma garota que passou por maus bocados, uma tragédia familiar, sua mãe, doente, perdeu a vida em um incêndio, ela foi internada em uma clínica de reabilitação e passou, só que 6, 7, 8 meses. Ela saiu, o seu pai tá com uma nova namorada, uma nova madrasta, né? Que ela tem 25 anos, metade de sua idade, a sua irmã tá lá criando problemas e ela começa a desconfiar, a nossa protagonista, que o fim de sua mãe está ligado a essa nova madrasta, que essa madrasta atuou de alguma forma para eliminá-la. Mais do que isso, ela passa a ter visões sobrenaturais, não preciso nem dizer que outros ataques vão ocorrer. Esse filme ignora aquela linha de pensamento. A vida, o que importa na vida não é o começo nem o final, é a metade, né? O caminho a ser traçado. É exatamente a mensagem ao cinema, mas o filme fala o seguinte, o que importa aqui é simplesmente o final, é simplesmente as reviravoltas que eu vou trazer a vocês. Ele ignora toda a história que está sendo contada até aquele momento. Então, até chegar àquele ponto, as coisas ficam muito confusas, a gente não entende exatamente as motivações da garota, daquela madrasta meio das trevas. Eles omitem vários pontos de roteiro para não entregar, para não fazer com que a história seja ainda mais inacreditável. Eu assisti o original, mas vou falar para vocês que eu não me lembro muita coisa não. Eu até já recomendei aqui no canal, mas eu não recordo muita coisa da história. Eu lembro que ele era muito melhor visualmente, mas em relação, não sei se eles coloquem aí nos comentários se eles mudaram alguma coisa no plot twist, mesmo na personalidade das irmãs, vai naquela linha Shyamalan, se é que vocês me entendem. Não vou revelar qual obra do Shyamalan, que seria um spoiler, mas é aí, eu achei super válida a experiência. É um pipoquinha básico, anos 2000, para você assistir, tirar da frente e depois comentar com os amigos no dia seguinte, ou mostrar para uma galera
era num sábado. Digno filme de maratona. Se você assistir com 5 opções em sequência, ele até fica um pouquinho melhor. Okay, now I'm afraid. Miragem, obra de 1990, que eu tenho certeza que nenhum de vocês chegou a assistir. Extremamente obscuro, história de jovens, 19, 20 anos, que estão curtindo no meio do deserto. É a primeira vez na história da humanidade, não estou falando do cinema, que você vai escutar que alguém está curtindo o deserto. Geralmente as pessoas estão fugindo do deserto. Eu acho que era a única coisa que cabia no orçamento, e eles estão lá todos felizes, 6 personagens, 3 casais, quando surge um carrinho preto, um Jeep preto, que passa a ameaçar eventualmente, até atacar os nossos queridos personagens. Logo 6, 5, 4, os personagens vão perdendo a vida e nós vamos tentar descobrir a identidade do nosso assassino misterioso. Ele vai se inserir dentro daquele subgênero terror na estrada, e se você assiste bastante esse estilo de filme, você sabe que a ameaça, o carro, o caminhão, a moto, o carro funerário tem que ser preto, né? E esse filme não foge a essa regra. A gente vai voltar pro Cadillac preto, The Hearse, aquela obra que é o carro funerário, tem aquele The Car, o carro, a máquina do inferno dos anos 70, tem que ser perseguição, que é um caminhão preto, tem que ser veículo preto. Se você colocar um veículo rosa, seria bem icônico dentro de um filme desse. A surpresa final é muito boa, a revelação do assassino, porque ela nos pega de surpresa, a gente não está caminhando para aquela identidade. Então eu indico para quem gosta de um filme que ninguém assistiu, que você vai chegar para os amigos e falar, só eu assisti essa porcaria, só eu. Você pode procurar, que dificilmente você vai encontrar. Eu tô brincando, você encontra, acho que com facilidade, mas a qualidade também bem meia boca. A cinematografia, aquele estilo televisivo, sabe? Câmera quase batendo na cara dos personagens, isso incomoda um pouco, mas é algo que passa batido em meio à nossa experiência no deserto. Isso para quem gosta também de um terror escaldante para assistir em janeiro, tá aí Miragem. Too terrifying to be real. Too deadly to be anything else. Mirage. Satan's Black Wedding, não tem título em português, extremamente obscuro, dirigido por um sujeito chamado Nick Millar, que também fez a espetacular obra Criminally Insane, que eu já falei no canal, que é a história de uma mulher obesa que só quer comer e ela passa a eliminar qualquer coisa que fique entre ela e a comida. Esse é menos... tá em qualquer vídeo sobre filmes obscuros, somente maratonando o canal. Esse é menos empolgante, não tem tanta aquela qualidade brilhante. Não, ambas as obras não são trash, são filmes B com uma riqueza, com um amor ao cinema, com um amor ao gênero de terror. Aqui é a história de um homem que passa a investigar a misteriosa morte de sua irmã, que vivia em uma outra cidade. Conforme ele chega ao local, ele descobre que a mulher ceifou sua própria vida, vai falar com um detetive, e o detetive fala para ele, ó, se eu fosse você, eu investigaria por conta própria, porque dentro do corpo de sua irmã não foi encontrada uma única gota de conteúdo vermelho. Ele faz isso e vai chegar até uma seita demoníaca, só que não paramos aí. É uma seita demoníaca com vampiros, ou seja, uma das raras oportunidades que você vai encontrar com essa combinação, ocultismo, satanismo, com o vampirismo. E eu preciso nem falar da criatividade dos efeitos. Os 5 minutos iniciais vão... Eu não sei se foi algo pessoal, mas eu, de qualquer forma, vou deixar aqui avisado. Me deixou em um estado de desconforto extremo, que envolve um objeto muito relacionado ao mundo do diálogo, que é conteúdo vermelho jogando pra tudo quanto é lado. Aquilo já me deixou mal, sabe? Mas é um mal no estilo perfeito para você consumir terror. Depois a trama não decepciona. Tem alguns pontos que ela é trash, sim, na captura, alguns close-ups nos personagens que até deixam um senso de confusão em quem está assistindo, mas é uma verdadeira pérola. Você gosta de filme B, que é mais do que essencial. E se você não assistiu Criminal Insane, eu recomendo o seguinte, assista Satan's Black Wedding, depois você vai para aquela obra-prima da mulher obesa. Não há como ficar melhor no cinema B nos anos 70, com ocultismo, vampirismo. O que mais você pode pedir? The Mortuary Collection, não há título em português novamente, a obra mais recente no formato antologia. Nós vamos ter essa casa funerária e o sujeito que comanda o lugar, interpretado brilhantemente por Clancy Brown, que foi um ator
muito presente no terror como interpretando vilões ou mesmo coadjuvantes. Ele vai apresentar várias historinhas. Há uma garota que quer um emprego naquela casa. São 4 histórias e a principal, exatamente, dessa casa funerária. A primeira história é uma jovem que gosta de furtar coisas. Segunda história, um rapaz dessa fraternidade universitária que gosta de ter muitas relações com garotas e vai encontrar a justiça divina. E é aí que o filme engrena, na terceira história, em que tem um prédio velho, o homem mora lá com sua esposa doente, ele não aguenta mais aquela realidade, ter que cuidar da esposa, quer viver novamente, ele vai encontrar uma resposta para os seus dilemas. Eu vou evitar até dar spoilers sobre essa história espetacular. Reparem nessa história, na cena do elevador. Fabulosa. E a quarta história, de uma babá, uma babysitter que está cuidando nessa noite chuvosa de uma criança e tem um sujeito que fugiu de uma clínica psiquiátrica e é o inferno diante dos nossos olhos. Tem a história principal, só que eu não vou nem chegar perto porque ela acontece depois da resolução da quarta história. Reparem no design de produção da obra. Cada item espalhado por cada cena, por cada ambiente, a iluminação, mesmo a segunda história que eu odiei, eu consegui assistir de boa por essa riqueza, na hora da direção, na hora de capturar a cinematografia. É um filme brilhante, pena que caiu no esquecimento rapidamente, ninguém fala muito sobre ele, né? Não sei por que não tem título em português, porque obras mais recentes acabam todas recebendo algum título, em algum momento às vezes eu não encontrei, tá? Em algum portal perdido, mas nas minhas fontes que eu uso para trazer informações aqui para vocês, o IMDb e o TheMovieDB, não tinha título em português. Mas aí, corram atrás que vale a pena, principalmente para quem é amante de cinema, de contos, antologia. Your story is just beginning. Demônio com cara de anjo. Eu critiquei tanto a obra anterior por não possuir um título em português, aí chega agora esse título horroroso. Fiquem com as duas opções em inglês, Full Circle e The Haunting of Julia. É a história dessa mulher que vive com seu marido, sua filha de 7, 8 anos. A filha engasga e bate as botas. Ela vai ter que lidar com a figura do luto, se muda para uma nova residência e passa a enxergar um fantasma idêntico à sua filha. Investiga a questão simplesmente para cair na história da casa, porque não tem nada relacionado à sua filha. É a história de uma criança que vivia ali antes dela. Para começar, essa primeira cena do engasgo, você, em momento algum, vai ter aquela manobra Heimlich, que é muito popular hoje em dia, mas eu fui ver as curiosidades e eles falam que naquela época ainda não era tão difundida. Então tá explicado que eles começam a dar pancada na cabeça da criança, chacoalhar. É um desespero, desespero. Mia Farrow, brilhante como protagonista, uma das maiores atuações que eu vi da década e da Mia Farrow. Bate de frente com o Bebê de Rosemary, bate de frente com os melhores trabalhos que ela fez com o seu ex-marido Woody Allen. E é um filme extremamente atmosférico, lento pra caramba, é aquela lentidão que faz se apaixonar não só pelos personagens, ou pela personagem da Mia Farrow, mas aquele ambiente, aquela casa, tudo um estilo vintage, primeira metade da década do século XX. Filme apaixonante para quem gosta de um cinema de clima, não há como ficar melhor. Eu nem sei como eu o encontrei, eu sei que estava aqui, eu falei, vou assistir Mia Farrow, alguma coisa boa nós vamos encontrar. E o que eu encontrei foi uma obra que beira a alcunha de filmaço, obra-prima. Coloque aí nos comentários depois, assistam, que eu tenho certeza que a maioria não assistiu. Depois volte para deixar o que você achou. A Lenda do Lobisomem, obra britânica dos anos 70 de terror que não foi produzida por Hammer ou Amicus, e sim uma produtora chamada Tyburn. Jamais tinha ouvido falar sobre ela. A história de um garoto que foi criado por lobos. Nós vamos acompanhar todo esse processo, infância, adolescência, início de vida adulta, conforme ele é adotado por um circo, né, passa a ser uma atração, aí depois ele se muda de cidade, tem um novo trabalho, se apaixona por uma mulher da vida popular GP, e aí é aí que ele vai ter esse senso da licantropia sendo evidenciado, seu formato lobisomem. Quem ele vai atacar? Exatamente quem se relaciona com essa mulher, ou seja, a lista não é pequena, muitos ataques. Peter Cushing como um dos protagonistas, interpretando exatamente um médico legista que passa a ter uma curiosidade por esse caso, de pessoas que vão perdendo a vida de formas bem bizarras. Ele não sabe, ele não consegue identificar se foi um animal ou se foi um ser humano, aí que ele começa
começa a desconfiar da figura de um lobisomem. É uma história que foca mais no processo de desenvolvimento do personagem e menos nesse subgênero, né? Lobisomens mesmo, naquela obra tradicional que a criatura está aparecendo a cada 20 minutos. Fred Francis à frente da direção, uma obra bem curiosa dentro do subgênero. Você quer algo completamente diferente do que foi feito, inclusive no cinema britânico da década de 70, tá aí a lenda do lobisomem. Peter Cushing, incrível como sempre. A werewolf reigns in this Tyburn tale of terror. With Peter Cushing. Dahmer, Mente Assassina, filme baseado no serial killer Jeffrey Dahmer, o popular canibal de Milwaukee. Nós vamos capturar um pedacinho de sua jornada criminosa. É exatamente essa escolha em capturar pouco da vida do Dahmer que faz com que a obra se destaque. Fui assistir sem nenhuma expectativa positiva, muito pelo contrário, esperava uma obra horrorosa e encontrei um dos melhores filmes dentro desse subgênero serial killers, biografias de serial killers. Tem o Trio de Ferro, né, nos Estados Unidos, o Jeffrey Dahmer, o John Wayne Gacy e o Ted Bundy. Em obras no formato ficção para o cinema, essa é a melhor, ao lado de Caçada Implacável, sobre o John Wayne Gacy, lá dos anos 90, com o Brian Dennehy, que é um grande ator. Então esses são os dois melhores trabalhos que você vai encontrar sobre esses três serial killers. O do Ted Bundy não tem muitos filmes bons, não. Até acho que já trouxe alguns no canal, mas o Dahmer tem muitos filmes, muitos documentários. Eu assisti esse documentário que saiu recentemente pela Netflix, mas eu não assisti a série, então tá faltando, né, essa série para colocar, para realmente eleger o melhor. Jeremy Renner como protagonista foi o papel que chamou a atenção da diretora Catherine Bigelow, que ela ia fazer Guerra ao Terror, viu essa exibição, ficou apaixonada pela atuação do Jeremy Renner e o trouxe para atuar como protagonista, e foi o maior papel da vida do Jeremy Renner foi exatamente Guerra ao Terror. Qual que é o ponto de maior atratividade dessa obra? Porque ele é um formato cinema independente anos 2000. Então tem todo aquele estilo, formato mais lento, mais truncado. O terror não está nos eventos mais gráficos, e sim no dia a dia do Dahmer. Não tem nada nojento. A história do Dahmer é extremamente nojenta, mas o filme consegue tirar isso e entregar uma experiência bem ok, tendo em vista o personagem que eles estão trazendo para as telas. Filme para quem gosta de serial killers. Eu sei que tem muita gente que odeia esse tema, eu sou completamente apaixonado. Então, mas mais pela arcada true crime. Filmes no formato ficção, eu sou um pouquinho mais cauteloso, mas esse eu falo, pode assistir, pode ir de cabeça, não siga as críticas, depois você me conte o que você achou. I know you came back here to kill me. It's okay. You want revenge for me attacking you before. Verdade ou Desafio, filme baseado naquele jogo que na infância e na adolescência você usava para tentar ganhar beijos femininos. Aqui é pro terror, meu amigo. Eles estão no México, toda essa galerinha, 6, 7 personagens, homens e mulheres, vão encontrar um outro personagem, vão para um lugar abandonado brincar de Verdade ou Desafio. O problema é que eles liberam uma maldição, e aí cada um vai ter sua vez, vai ter que escolher verdade ou desafio. Se for verdade, algo muito sinistro da vida dos personagens vai vir à tona. Se for desafio, aí é terror puro. Só que qual é a grande pegadinha? Os personagens não podem escolher por mais de 2 turnos verdade. Ou seja, verdade, aí depois a terceira tem que ser desafio. Caso contrário, não tem caso contrário, é desafio. Querendo ou não, você vai ter que vivenciar algo de muito terror explodindo. Duas coisas chamam a nossa atenção. É uma obra que começa muito bem e depois se perde em muitas reviravoltas, em muitos buracos de roteiro, mas achei a experiência super válida. Primeiro, que os personagens, conforme eles são possuídos por essa entidade das trevas, eles têm um sorriso diabólico, e aí que o sorriso remete diretamente àquele filme Sorria, e saiu antes. Ou seja, eu acho que o Sorria se inspirou nessa obra, e esse filme bebe muito daquele filme Corrente do Mal. O mesmo ritmo bem rápido, quase frenético, é o que nós vamos encontrar em Verdade ou Desafio. Você vai gostar, você pode odiar, mas acho que assistir se faz como um bom exercício dentro do terror, principalmente se você gosta dessas brincadeiras, né? Lendas urbanas ou jogos tradicionais de nossas vidas. Truth or you die. Do the dare or you die. Refuse to play. You know what? Screw this. And you die.
O Gato e o Canário. Vamos longe aos anos 20 nesse terrir mudo, a história de um testamento que vai ser lido 20 anos depois da morte do sujeito. Estão todos nessa grande mansão esperando quem será que vai herdar a bolada junto com a casa. O testamento é lido, só que tem um detalhe bem oculto que vai motivar todos os eventos de terror que vão acontecer nessa noite. Há um segundo testamento que é para ser lido caso o primeiro testamento, a pessoa que vai herdar a grana, não consiga receber esse dinheiro. Ou seja, tem uma segunda pessoa que pode ganhar toda essa bolada. E aí que ataques vão começar a acontecer. A gente, em um primeiro momento, acha que é coisa sobrenatural, mas rapidamente fica claro que é maldade humana, é ganância, eu quero dinheiro, meu amigo. Essa franquia teve dos anos 20, que é baseada numa peça, teve dos anos 30, que é o melhor e um dos melhores terrir que eu vi na vida, de 38 a 39, que eu já falei no canal. Tem dos anos 70, que eu não me lembro se eu trouxe pro canal, assisti nesse ano. É de uma qualidade bem mais ou menos, mas se você gosta desse estilo de filme, é mais do que obrigatório. Esse dos anos 20 é um espetáculo. Eu sempre falo, filmes dos anos 20 envelheceram um pouquinho. Isso, a maioria deles, isso é bem claro. Até por esse estilo mudo, é outro tipo de cinema. Porém, O Gato e o Canário, eu acho que você pode assistir, você vai se divertir da mesma forma. E é aquele popular, quem matou, quem é o responsável, muitos sustos, casarão, noites, passagens secretas. É o que eu mais gosto dentro do terrir, e é o que eu mais gosto dentro da franquia O Gato e o Canário. É isso aí, pessoal. Infelizmente, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu tô com uma voz um pouco rouca, eu tô com uma gripe, mas vou deixar duas opções ao lado para vocês continuarem a consumir filmes obscuros de terror. Não há coisa melhor. Vejo todos vocês nos próximos vídeos.